Oi, Kátia. Tudo bem? Oi. Boa noite, gente. Tem gente que eu não conheço, mas vou conhecer. Boa noite. Boa noite, Andréa. Boa noite. Que bom, Kátia, que você está feliz. É isso mesmo, nós também estamos. Muito bom. Majara, obrigada, Majara. Majara é minha filhota. Boa noite, gente. A gente está esperando um pouco a Ângela para entrar, esperando chegar algumas pessoas, chegarem algumas pessoas. Já já a doutora Ângela está com a gente. Espero que a conexão nos ajude, né? Santa internet. Oi, Marcelo. Seja bem-vindo. Bia. Vai ser uma noite bem legal. A doutora Ângela tem muitos esclarecimentos, tem uma sabedoria enorme para trazer para a gente. A Ângela chegou. Tudo bem? Kátia. Oi, Kátia. Tudo em ordem? Tudo bem? Boa noite. Pronto, estou aceitando a Ângela. A Ângela já está entrando. A doutora Ângela está entrando já. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar aqui com você, Silvia. Nossa, o prazer é nosso, Ângela, de você ter concedido, né, essa live para gente, porque falar de constelação e falar de você para mim é a mesma coisa, né? Porque você que me abriu essa porta enorme de conhecimento e eu tenho um carinho e um amor enorme por isso tudo. Sou muito grata a você por tudo que você tem nos passado, ensinado a mim e as minhas grandes amigas, né, de constelação e tudo mais. Sim. Então, assim, Você está me ouvindo bem, Silvia? tô te ouvindo, com um pouco de eco, mas tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu vou tirar o fone, acho que ficou melhor sem fone. Sem Mas, fone? Tá. sim, sim. Ok? Você tá me É um ouvindo prazer bem aí? realmente. Estou te ouvindo bem. É um Então, prazer enorme. Estou vendo aí as meninas, a Pamela, a Karina. Eu já vi algumas ali entrando, bem-vindas. A gente sempre recebe nesse momento pessoas que estão no nosso coração. São clientes, são amigos, são pessoas que vêm conhecer, né, o trabalho sistêmico. E poder participar é algo muito bom, porque a gente pode dividir conhecimento com as nossas experiências com as pessoas que buscam soluções. Esse tema é muito sugestivo nesse momento, né? Falar de sucesso, de carreira, da área profissional, é algo muito bom. Acho que faremos um trabalho interessante e, ao final, eu quero realizar uma constelação, era essa a minha surpresa. é Nós surpresa. faremos uma constelação ligada ao dinheiro, ao sucesso, tá? E bem-vindo aí, Anderson, muito bem, seja bem-vindo. Ah, é Então, eu vou verdade, é pedir. o Ang e é o Anderson. Uhum. O Ang eu não sabia quem era, é o Anderson. Oi, Anderson. Nosso companheiro também de constelação. Sim, sim, um aluno brilhante. Então, eu vou solicitar que todos que queiram participar, eu não sei se nesse mesmo período da live, que ela dura aí 1 hora, né? Ou se nós faríamos agora ou faríamos logo a seguir. A gente conclui a live conscientemente, né? Isso, Encerre já em seguida, para que você possa salvar a primeira parte, e aí a gente já vai iniciar o trabalho, a constelação, isso. que eu vou pedir que as pessoas
escolham um ambiente que estejam, em casa ou no trabalho, 7 peças. Podem ser coisas variadas, de repente pode ser uma garrafinha de água, pode ser peças de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Umas 7 peças é o suficiente, não menos do que 7, tá? Porque nós vamos utilizar para que cada um faça o seu trabalho sistêmico online. Será um grande grupo ao mesmo tempo, se conscientizando em questões dos impedimentos de ganhar dinheiro, impedimentos do sucesso. Então, esse será o nosso tema. Então, quero abrir logo no início da live para que a gente possa, cada um vá pegando aí, né, as peças e deixa num cantinho aí da sua mesa para que você possa utilizar, né? Então, será muito interessante. Logo nessa segunda parte. Aí vamos falar dos temas, né? E depois a gente... Vamos avisando, né? Vamos acompanhando Isso. esse... Vai chegar, dando uma hora, a gente vai para um pouquinho, antes de uma hora a gente vai encerrar, e aí a gente já volta, e a gente pede que vocês voltem, por favor, para a gente fazer esse exercício, né, essa constelação, que é maravilhoso, assim, vale muito a pena vocês acompanharem depois desse horário do final, vamos chamar de teoria, né, do assunto em si, porque aí a gente sente na prática o que é a constelação, como esse movimento tão lindo é feito, né, Ângela? Então, vamos lá. As meninas, Juliana, Rubina, já vi várias pessoas Rubina aí, tá aqui, lindas entrando. Uhum. Isso, bem-vindas. Né? Todas as nossas Muito colegas. especial. Isso, um momento muito interessante. Então, ter amigos, clientes, parentes, as pessoas que querem ouvir o tema e têm interesse nesse conhecimento. Né? Enquanto as pessoas vão entrando, Silvia, eu sei que algumas pessoas já te enviaram uma série de perguntas e queriam saber, por exemplo, como é que essa busca do sucesso ela ocorre com pessoas que lutam muito, trabalham, batalham, tentam fazer o melhor possível, mas elas sentem que não chegam nesse lugar, né? Ela é como se fosse... Ô, Ângela, antes só da gente começar a entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma apresentação sua, que eu acho que é importante. A gente acabou... Tá, ok, eu vou falar rapidamente de mim. Bom, quem me conhece sabe, mas quem não me conhece, eu sou facilitadora de constelações sistêmicas, né? Curso avançado com a Ângela, então, graças à formação dela, eu já estou atuando como consteladora, como facilitadora. Sou reikiana, sou teta healer, nessa parte das terapias. Também tem um trabalho paralelo como editora de conteúdo do site Eu Sem Fronteiras, que é um site de autoconhecimento, onde a Ângela é nossa colunista, né, e traz seus conteúdos lá. E fui muitos anos moderadora e analista de pesquisa de mercado na área qualitativa, que acaba estudando muito o comportamento humano. Então, eu posso dizer que a minha vida profissional está baseada no comportamento, no autoconhecimento, na busca de compreender os padrões de comportamento e tudo mais. Por isso que a constelação acaba sendo fascinante para a gente. E a doutora Ângela, ela é a doutora Ângela Betúlia Trigueiro. Ela é biomédica de formação de educadora física, ela é pesquisadora do pensamento sistêmico complexo, ela é facilitadora sistêmica, é terapeuta integrativa em diversas técnicas, ela é docente em constelação sistêmica familiar e empresarial, nos cursos de formação básica e avançado do Instituto do Pensamento Sistêmico, que depois a gente até vai deixar o site, criadora do método Sinus, que é o Coaching In-Out Systemic de alta performance. Também é reikiana, também é alquimista, também é hipnóloga clínica. Ela é coach neurohipnossistêmica, especialista em gestão e aplicação de terapias vibracionais e biomolecular no envelhecimento saudável. E é fundadora do Instituto do Pensamento Sistêmico, que é o site www.pensamentosis.com.br. Depois eu vou colocar no Stories, no feed também as informações. Eu acho uma coisa legal da gente falar, Ângela, que para quem se interessar na formação, a Ângela tem 2 cursos que devem começar agora em julho.
O primeiro é do dia 1 ao dia 5, é um curso de introdução às constelações, física quântica e conscienciologia. Ela vai explicar depois um pouco melhor o que é esse curso, né, Ângela? E no dia 18 e 19 de julho, a gente tem o início do curso online de formação de constelação, que foi o curso que eu fiz, né, com duração de 10 módulos. Então, a gente vai passar todas as informações depois para quem tiver interesse de fazer isso, tá? E o mais importante, que ela é minha mestra, minha orientadora querida, nesse mundo todo. Então, vamos começar, Ângela. Acho que pegando aquela abordagem que você falou, né, das pessoas que, de alguma forma, estão sempre investindo, estudando, batalhando, se esforçam, tal, e parece que em algum momento a coisa se enrosca e não, o sucesso parece que nunca vem. Parece que as coisas começam a se repetir, vivem em ciclos e tudo mais. Então, a Ângela vai explicar um pouco para a gente como é que a constelação vê isso, né? Como é que acontece? Você, por favor, Silvia, verifique perguntas. Eu vi aí a Fernanda, no estúdio lá de Pilates, maravilhoso, bem-vinda. E várias pessoas, viu, Marcos, também bem-vindos. Conforme forem colocando algumas perguntas, eu vou explicar na parte da visão sistêmica sobre a profissão, sobre o sucesso, sobre o dinheiro. Então, claro que aqui eu vou dar só uma degustação, porque uma live é um assunto muito amplo, muito rico, tem muitos significados, mas eu vou, assim, tentar mostrar uma estrutura que dê uma ideia clara para que vocês se posicionem diante desse assunto, né? Pela visão sistêmica, né? O pensamento sistêmico complexo, que é a minha grande linha de pesquisa, né? Então, acho que eu começo, você vai olhando as perguntas e eu vou desenvolver o tema. Só uma coisa, Ângela, é importante dizer, gente, que se a gente não conseguir responder todas as perguntas, se o volume de perguntas for muito grande, a gente está aberta, a Ângela, no direct do Instagram dela ou pelo e-mail, a gente dá um jeito de responder para vocês, tá bom? Sim. Só colocar aí no direct que a gente responde, né? Será um prazer. Então, eu quero começar falando do sucesso, né? O sucesso, ele tem muitas definições, mas a essência do pensamento sistêmico, o sucesso é você estar no seu lugar, no lugar certo, né? Na posição certa, nos planos que estão atrelados com o seu mental e o seu coração, é estar no seu lugar na vida, né? Estar no lugar certo, né? Então, como é que a gente pode estar no lugar certo? Quando nós estamos no lugar exato na nossa família, que é a nossa estrutura da psique. Quando na nossa família estamos fora desse lugar, ou em lugares trocados, nós não conseguimos na vida, com facilidade, né, ou até com naturalidade, você obter os passos certos daquilo que você quer fazer. Então, para isso, nós temos que estar alinhados com uma força maior que determina o nosso lugar em todos os lugares, em todas as áreas da vida, não só na família, mas com o meu profissional, com o meu trabalho, com a minha carreira, com a minha empresa. Então, tudo que ocorre nas nossas empresas, nas nossas carreiras, vem de uma projeção desse triângulo primordial que são os nossos pais. Porque no nosso princípio, né, quando nós fomos saímos do mundo das ideias, do plano do nosso clã e fomos projetados para vir para o mundo, né? Encarnar e entrar, chegar aqui onde estamos. Então, nesse momento, quando foi projetado para nós, uma força maior, uma força de criação maior, determina isso para todos, não só para mim ou para você. Né? Então, essa força maior, ela tem uma ordem de atuar. Então, existe uma ordem superior que determina o momento que uma pessoa chega e que retorna. Né? Quando esse ciclo termina, tem um momento exato. Ninguém vai antes desse momento e nem vem também. Né? Alguns vêm e ficam pouco tempo. Muitas vezes uma gestação de 3, 4 meses e se esvai. Precisava só daquele contato. Outros não. Tem destinos, né, que fazem com que permaneça nesse momento. Então, esse lugar, quando a gente está em sintonia com ele, nós ocupamos esse estado onde estamos, nós entramos em sintonia com a nossa alma e conseguimos olhar a nossa verdade daquilo que ela veio para fazer. E aí você consegue sim olhar para a sua carreira de uma maneira clara. Mas se nós olhamos, se nós estamos fora desse lugar,
nós temos dificuldades de também ficar dentro da empresa, na função certa, não conseguimos ser promovidos, temos alguma coisa que está desencaixada na família e que nos faz ficar fora do nosso lugar. Então, existe um impacto nisso, né? Então, existe uma hierarquia na família. E essa é uma das leis sistêmicas muito importantes na família. Então, atrás de nós são os nossos pais. Os nossos pais, nós temos os pais deles, os nossos avós. E assim vai. Então, cada um tem uma ordem, uma grandeza. Quanto maior e mais distante nessa linhagem, eles são maiores. Então, os nossos ancestrais, eles são muito grandes. Porque deles veio a vida que foi transferida para uma geração que recebeu essa vida e transferiu para a próxima até chegar em nós. Então, na verdade, nós somos a história dos nossos ancestrais, totalmente viva, totalmente vibrante, com todos os padrões que essas pessoas, esses membros, eles foram inserindo num grande campo de registro de informações, chamamos de campo mórfico, um campo morfogenético, e que esse campo ele foi trazendo modelos de como ser diante do dinheiro, diante do relacionamento afetivo. Então, isso é passado de forma inconsciente. Por isso que a gente, muitas vezes, busca soluções e não encontra. Então, o que é que está registrado nesse campo? Como é que você interpretou isso dentro de si e fez as escolhas? Grande parte das escolhas, talvez 95% delas, são inconscientes. E apenas 5% são conscientes. Então, por isso que constelar é muito saudável, porque você abre o campo de informações e acessa que aquela situação de dificuldade está atrelada. Então, o sucesso é você estar no lugar certo, no seu lugar, e aí você consegue se conectar com o fluxo da vida, com o fluxo do dinheiro, né? Então, qualquer violação de uma das leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio da troca, a nível de empresas tem mais leis, mas a nível de família, essas são as principais. Então, qualquer violação dessa lei gera um distúrbio de papéis na família. Então, qual o significado, por exemplo, do pai e da mãe em relação ao sucesso e à carreira, né, ao dinheiro, né? Então, o pai, ele tem um significado, ele vai na direção do futuro, e a mãe tem um outro significado, muito diferente do pai. A mãe olha para o passado, ela olha para a nutrição, né? Porque, no fundo, os filhos pertencem à mãe, nas entranhas da mãe ele foi formado. A mãe teve que nutrir esse filho com aquilo que era do organismo dela. E ela recebeu essa estrutura da mãe dela, que recebeu da avó dela, e assim vai embora. Então, onde vai parar o fluxo da energia que vem da mãe? A mãe nutre toda a nossa prosperidade, o nosso enriquecimento, ela nutre a nossa desenvoltura financeira. Então, esse fluxo da energia da mãe vem da mãe dela, da avó, e vai embora, e vai até o fundo da alma do Criador. Por isso, a mãe ela é conectada com a morte, com os novos ciclos, com o fechamento de ciclos e a abertura de novos ciclos, em dar a vida a novos ciclos. Então, quando nós temos restrições com a mãe, ou perdemos a mãe muito cedo, ou considera a mãe uma pessoa fraca, ineficaz, ou agressiva, ou com algum distúrbio, e a gente não consegue enxergar essa essência da alma da mãe, o que a mãe pôde fazer para que a gente estivesse aqui. Qual foi o preço que a mãe pagou para nós estarmos aqui nessa vida, né? Então, se a gente não enxerga essa diferença da alma da mãe e da parte do ego humano da mãe, que quando ela falece, ela morre ao final do seu ciclo de vida, isso se desvai, acaba, morre. Mas a essência da alma da mãe não, essa é divina, ela é eterna, e é ela que nos traz essa conexão. Quando nós conectamos isso de fato, tudo que aconteceu de ruim, de bom, é secundário que ela nos fez, entendeu? Então, quando a gente olha para o pai já é diferente, o pai ele está fora da mãe, a criança está dentro da mãe, recebendo toda a nutrição ancestral, toda essa energia que vem para ela vai se formando, ossos, músculos, vísceras, cérebro, enfim, tudo. Então, ela vem para o mundo, a mãe consegue entregá-la para o mundo, e aí a criança sofre a primeira separação da mãe quando ela nasce. Porque daí ela experimenta o mundo, até 3 anos de idade, ela não entende que ela não é a mãe.
Ela pensa que ela é a mãe e o pai. Então, tudo que ocorre na vida de uma criança por volta de até 13 anos de idade é muito impactante para a Isso é formação da vida adulta. muito sério, É né, muito, Ângela? Muito sério. muito sério. Só um adendo que você está dizendo, e a gente vê isso nas constelações, o quanto as pessoas não têm nem a percepção do sentimento que nutre contra a mãe, às vezes, ou contra o pai, né? Ela não se dá, não imagina, mas eu não tenho nada contra a minha mãe. Inconscientemente não, mas inconscientemente tem toda uma questão que é o que você está falando, que tem que ser tratada e olhada, né? Isso. Pode ter algum sentimento, algum trauma que foi vivido, que gerou uma crença nela, e que ela carrega isso. Conscientemente, ela compreende as limitações da mãe, mas ela sente inconscientemente algo que não é favorável para ela. É algo ruim, é uma dor, é uma mágoa. Ela até entende, lida com isso, educadamente, mas internamente ela sente esse impacto real, né? Quando a gente abre o campo, a gente percebe isso. E isso é normal. Somos seres humanos, sentimos essas entranhas dessa forma, né? Então, falamos da mãe, que está ligada ao passado, está ligada à nutrição, e qualquer tipo de avaliação estranha com a mãe gera impactos na prosperidade, ao dinheiro, a essa desenvoltura, né? E o pai, ele está ligado ao futuro, aos novos projetos, ele está ligado à direção das escolhas, à carreira, como eu vou me desenvolver, às promoções que eu vou receber, a minha empresa que vai se ampliar, as direções dos meus novos clientes, os novos produtos da empresa. Então, o pai, ele está direcionado para uma energia yang, para fora, para frente, o ímpeto. E a mãe está direcionada como a gente metaboliza isso internamente. Nosso mundo interno, nosso inconsciente, né? A mãe é muito misteriosa. É muito misteriosa. As mulheres são assim, né? E os homens são mais diretos, mais claros, mais definidos, né? Mas ambos têm uma força enorme e proporcional. Então, qualquer questão que esteja ligada ao pai também dificulta que a gente vá na direção certa. Então, a gente empaca, não é promovido, e fica lidando ali, e fica brigando internamente com os pais. Enquanto houver essa briga, há uma briga projetada na área, tanto da carreira quanto da profissão, do sucesso, enfim, do dinheiro, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Muitas pessoas sentem insegurança nessa situação, né? Então, não consigo atingir o objetivo que eu desejo, enfim. Então, essa insegurança... Desculpa, Ângela. Não, uma questão que você falou que eu achei importante, talvez, pontuar também, Ângela, é a questão, assim, que das empresas, né, que as constelações organizacionais, né, como elas são importantes, porque essas questões pessoais impactam também no desenvolvimento da empresa, né, e o sucesso da empresa e tudo mais, né, como eles também estão ligados a tudo isso, né? Isso, com certeza, né? Então, é como se o que nos protege, o que nos deixa ilesos em relação a fatos difíceis, condições difíceis, desafiadoras, é estarmos no nosso lugar. Quando a gente está no nosso lugar, qualquer fato que ocorra, nós lidamos com clareza, como adultos. Mas quando estamos fora do lugar, emaranhados com alguma coisa, e quando fizermos a constelação, vocês perceberão algo, pelo menos num trabalho que ele adentrará campos muito importantes, perceberão o impacto disso. Então, quando estamos no nosso lugar, nós temos um alinhamento com uma força criadora. Então, coisas complexas que possam acontecer, desafios, né, problemas, eles são encarados como adultos, e a gente consegue achar saídas, porque é isso que o adulto faz. O adulto recebe o problema, ele raciocina a saída e implanta a solução. Criança não, criança vai para o sentimento secundário. Ela fica reclamando, ela fica murmurando, ela sofre, tem medo, não fala, tem milhões de ideias e fica ali remoendo aquilo, e sofre, e dá problemas estomacais, intestinais, dor de cabeça, insônia, ansiedade. Está fora do corpo. Porque quando a gente está alinhado, nós temos clareza. É possível resolver? Vamos resolver. Que tempo hábil para isso? Vamos resolver. Então, quando estamos fora do lugar, não temos essa clareza. E aí temos o papel infantil. E lidamos não para ir na direção da solução. Nós ficamos patinando dentro do problema, ok? Então, é uma atitude que
quando a gente está fora do lugar, ela acontece. É como se eu pudesse falar do sucesso, é como se... Eu vou usar uma metáfora que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer isso. O sucesso é como se fosse um trem muito lindo, poderoso, bem colorido. Ele tem trilhos maravilhosos, ele tem uma locomotiva poderosa, e que existem muitas locomotivas pela vida, muitos trens, muitos caminhos. A gente tem muitos sucessos, não é só um sucesso. Eu tenho sucesso como mãe, eu tenho sucesso como uma orientadora de um curso de formação, eu tenho sucesso como eu mesma, comigo mesma, nos meus cuidados pessoais, como esposa, como amiga, como na minha atividade física. Eu tenho vários tipos de propósito, porque eu sou formada de várias partes, né? Então, essas partes todas que eu sou formada, elas têm propósitos diferentes. Meu propósito como mãe é um, mas eu como profissional, dentro da minha empresa, do Instituto Pensamento Sistêmico, eu não tenho esse propósito como mãe. Eu tenho o propósito de levar ao mundo conhecimento, estrutura, consciência, conhecimentos da física quântica, enfim. São outros propósitos. E assim você também, né? Então, é como se fosse um trem, esse propósito, aliás, esse sucesso, e a gente vai indo nele. E como todo trem, ele tem um trajeto, não tem? Ele vai em uma certa direção, e ao final, quando ele chega naquela jornada que ele atingiu o ápice, o que ele faz? Ele para. Ele para e ele toma outra direção, uma direção reversa. Então, nós temos que saber descer na estação certa um pouco antes dele parar. Um pouco antes dele se reverter. E a gente desce, e aí a gente vai para um novo trem. Para seguir uma nova viagem. Então, não existem sucessos velhos. Não existe pessoa que possa viver do sucesso do passado. Existem sempre novos sucessos. Então, é assim que ocorre. A gente fez algo bom, ele terminou, e aquele efeito ele começa a se esvair. A gente percebe isso quando a gente estuda, a gente aprende, né? Por isso estudar é tão importante. Então, a gente percebe que está na hora de criar um novo sucesso. E aí a gente põe um novo projeto, até mesmo na mesma carreira. É um curso novo, é uma nova posição, é um redimensionar do espaço. A gente tem que ter novos projetos. E você está num novo trem e ele vai de novo no caminho até um certo ponto e lá você desce de novo e vai visitar um outro lugar. E vai carregar em cada viagem tudo de bom que aprendeu naquela primeira viagem. Então isso vai se somando. E o sucesso ele vai conseguindo ter mais respaldo, que você vai colocando na sua mochila de riquezas, tudo que você vai aprendendo durante a sua vida. Quando nós temos consciência disso, é muito diferente. É bem diferente. Então, essa é uma tarefa. Pode falar, sim. Tem uma pergunta aqui do Arthur, ele perguntou assim, uma vez alinhado, essa sincronia permanece? O que é necessário para a manutenção desse alinhamento? Esse alinhamento que ele quer dizer, seja com sucesso com os pais, né? Então, o alinhamento com os pais é um processo pela vida toda. Muitas vezes, um trauma que a pessoa viveu com 4 anos de idade, quando o pai e a mãe se separaram, e ele criou um formato estranho do masculino, e aí ele trava dentro de si novos projetos. Quando ele vai fazer uma prova, ele tem muito medo. Quando ele vai fazer algo novo, partir para algo novo, uma contratação, uma entrevista, tem muito medo. Então, muitas vezes, esses problemas podem vir, eles podem aparecer ao longo da vida. Então, a vida é um processo de descoberta e de aprendizado. Então, ele pode constelar um tema agora, e daqui a 3 anos ele perceber um outro tema, ou daqui a 6 meses. Sim. Então, cada um tem o seu modelo mental, o seu modelo emocional, que foi vivenciado e estruturado dentro da sua família. Então, a constelação é algo maravilhoso. Então, como a gente percebe que precisa constelar? Através dos resultados da vida. Né? Sim. Se eu tenho dificuldade numa área, então ali há um painel cognitivo que não está saudável, que não está livre, né? Ele não está disponível para que eu possa usufruir daquela área com plenitude. Né? Sim. Então, acho que eu gostaria agora acho que foi o Arthur que perguntou isso, né? Foi. Bem-vindo, Arthur. Obrigada pela pergunta. Então, eu quero falar um pouco do dinheiro, que é um assunto muito interessante, né? O dinheiro, ele tem um mistério, ele tem uma alma, né? O dinheiro, ele é fruto de uma energia que vem de um nível muito expandido, a nível da espiritualidade. Não estou falando de espiritismo ou religião alguma. É bem importante isso.
ela não tem conotação religiosa alguma, é uma ciência, é uma pesquisa científica das estruturas que estão em torno de nós, na nossa vida, todas as estruturas, o mundo político, educacional, também as religiões, os efeitos que isso impacta na humanidade, nossa alimentação, a ecologia, o nosso relacionamento com os animais, com as plantas, o reino mineral, com a água, o ar, enfim. É tudo que está em torno de nós. Então, o dinheiro, ele tem uma grande alma, né? Ele está a serviço de nos ajudar a nos manter vivos. Então, a maior preocupação do dinheiro é que ele seja gasto de forma que não sustente a vida. Então, ele quer ser protegido, respeitado. Isso, e quando uma pessoa gasta o dinheiro de uma forma saudável, o dinheiro fica muito feliz e ele quer vir mais, porque ele foi bem gasto, né? E como gastar bem o dinheiro? Primeiro, gastar aquilo que a gente pode, né? Nós não devemos gastar além do que a gente ganha. Então, quando a pessoa usa os créditos extras de cartões e cheque especial, ele cai na malha, nessa matrix formada para as pessoas estarem sempre devedoras. Então, o dinheiro ele precisa ser ampliado de uma forma que venha do seu trabalho, dos seus negócios saudáveis, éticos. O dinheiro que vem assim, ele é um dinheiro abençoado, ele serve à vida, ele veio de um trabalho que serviu à vida, ele tem uma baita energia. E ele quer isso, ele quer ir para frente. Né? Então, eu vejo que algumas vezes as pessoas perdem algo, perdem dinheiro, e algumas sentem até leveza. Tá? Essa é uma questão sistêmica muito delicada. Ou a pessoa, quando deixa de ganhar dinheiro, que também é uma perda, né? Comércio, né? É a mesma coisa. Também ela sente leveza. Ela fica num lugar onde ela fala, eu perdi, eu não tenho, não ganhei, é assim mesmo. É como se ela ficasse meio que, pelo menos já perdi mesmo, já acabou, quem sabe vem alguma coisa melhor pela frente. Mas, é um alívio, né? Como se fosse um alívio. Isso, então, um paradoxo, né? É um paradoxo. Como é que uma pessoa se sente leve quando ela perde algo, né? Então, que modelo é esse, né? Quando ela sente uma certa... Sai aquele sufoco e quando ela perde, é como se ela ficasse aliviada com a perda. Então, isso é um paradoxo, né? Então, nesse momento, a gente percebe que há uma inversão de valores, né? É como se ela tivesse ganhado algo quando ela perdeu algo. Então, o que é que ela ganhou? Talvez ela tenha ganhado paz. Por que ela ganhou paz? Também de forma paradoxal. Porque ela está leal ao modelo da família de pessoas que tiveram muitas perdas. Então, para ela ter ganhos, é um preço enorme. Se ela viu a mãe ser pobre, o pai pobre a vida inteira, trabalhavam na roça, quase não tinham calçados, comiam comidas simples. E, de repente, vai um baita empresário, quando ele se dá conta, uau, peraí, meus pais eram de uma situação muito humilde, né? Meus irmãos todos meio, vida bem limitante, só eu tenho dinheiro. Ele se sente errado. Excluído, né? É uma exclusão, não? É como se ele estivesse ferindo aquela estrutura antiga, que ele, sendo dessa forma. Então, o preço que ele paga é uma culpa enorme por ter algo a mais do que os outros têm. Muitas vezes irmãos, parentes. Então, é muito delicada essa relação de quando você começa, a gente chama nos cursos, a síndrome da classe social. Você muda de classe social, né? Porque você teve sucesso, e aí você olha para trás e vê sua família numa classe menor. Então, geralmente, quem faz essa transição corre o risco de sabotar o crescimento para descer um pouco mais e ficar mais perto da estrutura da família para pertencer. Tá? Isso é uma grande armadilha. Na verdade, assim, né, Ângela, a gente tem os dois casos. Existem aqueles que vieram dessa simplicidade de tudo isso e conseguem honrar essa origem e, apesar disso, ter o sucesso e a prosperidade e tudo mais. E é o que você falou. A gente chama isso de autossabotagem normalmente, né? Quando você perde emprego, quando você perde alguma coisa que você conquistou, como é o que você falou, uma busca inconsciente de pertencer e perpetuar aquele modelo, né? Aquele padrão do campo mórfico da familiar, né? Tem uma pergunta da Tatiane aqui, Ângela, que eu acredito que ela esteja falando daquela inversão de papéis que você falou. Como é que a gente percebe essa troca de papéis? Ela pergunta. É muito simples, é bem simples. Sistemicamente é simples, né? Quando a gente
percebe que se sente maior, mais certo e melhor que os nossos pais. Eu serei uma mãe muito melhor do que minha mãe, para minha filha, para o meu filho, ou eu serei um pai muito melhor para minha mãe, para o meu filho, porque o meu pai, ele falhou muito comigo, ele foi egoísta, ele foi miserável, ele foi mesquinho, ele não me ajudou, a pessoa não enxerga o que aquilo impactou na vida dela. Muitas vezes um pai que foi difícil, eu não estou dizendo para alguém ser difícil e miserável, ou Sim. de avaliar esse tipo de estrutura, né? Ou meu pai era um alcoólatra, ou minha mãe era um alcoólatra, enfim. Seja qual for o dinamismo, né? Você aprendeu algo com aquilo. E o mais importante os pais te deram, foi a vida. A partir daí tudo é secundário, é conosco. É da nossa responsabilidade. O mundo pode nos ajudar. Uma babá pode dar mamadeira, a tia pode trocar a fralda, a vovó pode dar comidinha, a professora ensina alguma coisa na escola. Vão ajudando, cada um faz uma pequena parte. Mas a vida nenhum outro poderia dar. Somente os pais. E juntos. Uhum. A mãe sozinha não tem como ser mãe. E o pai sozinho também não tem como ser pai. Não tem como, exatamente. Um precisa do outro para poder formatar aquela vida. Né? Então, quando a gente entende que somos muito melhores que os nossos pais, estamos cegos, não percebemos a grandeza deles. Então, não estamos conectados com a essência do poder da alma dos pais. Quando nós descobrimos isso, e isso não é uma coisa simples, por isso os alunos, muitas vezes, no curso de formação, eles são 10 módulos, nós vamos trabalhando muitas coisas. Opa! Muitas! E essa formatação, muitas vezes, no 4º módulo, a pessoa fala, nossa, agora que eu estou entendendo isso, demora muito tempo, algumas pessoas, porque ela tinha tantas camadas de bloqueios que ela não consegue enxergar aquilo. A gente fala, explica, treina, ela sente, percebe, mas uma parte dela ainda não chegou naquele consenso. Então, é algo muito importante isso, não é algo simples, é complexo, por isso que o curso dizem que é um legado, né? A vida antes e depois a formação. Com certeza, isso. Eu sou testemunha viva disso. Sim, é muito impactante porque abre um tipo de percepção da vida, a história real do mundo, né? Não é simples enxergar a história do mundo, a história verdadeira, né? Todas as manobras que existem na mídia, na política, em tantas pessoas que têm opiniões que não estão baseadas na verdade quântica, elas não têm esse conhecimento, e isso é ocultado para poder manipular. E muitas vezes, na nossa vida, na nossa família, isso se reflete. A gente não enxerga, na verdade, quem são os nossos pais, o significado disso. Né? Então, é muito importante a gente perceber essa discrepância quando a gente se sente maior que os pais, ou melhores do que eles, ou guarda algo que é muito ruim deles, e isso impacta naquele olhar para a mãe com amor e com respeito, e apenas isso, e não ter nada entre ambos, nem com a mãe nem com o pai. Há um vazio de reclamações, só há aceitação e respeito. E isso não é fácil, porque é preciso crescer para fazer isso. É preciso tomar o seu lugar de verdade e ir para a vida adulta, né? Então, quando a pessoa tem sucesso na carreira, ter sucesso na profissão, ter fartura financeira, ela precisa estar no lugar, ela precisa olhar para perceber que campos, que pano de fundo está nela, que há uma dificuldade ainda. Em que modelos essa família vivenciou, mental, emocional, como foi a chegada dela, o momento que ela foi concebida. Né? Então, como foi o momento, como é que estava o momento que a sua mãe foi concebida? 9 meses antes da sua mãe nascer. Ela estava lá no ventre da sua avó. E você, menino ou menina, estava lá junto com a sua mãe, nos óvulos da sua mãe. Então, naquele lugar, você conheceu o primeiro impacto da vida terrena. Né? E aí, sua mãe cresceu e você estava dentro dela o tempo todo. Né? Não no pai, na mãe. E aí, quando você é concebido, aí se conecta com o sistema do pai e aí, juntos, você começa a entrar em contato com isso. Né? E vai se desenvolvendo até que você nasce e aí você entra para um ambiente onde você vai lidar com a primeira sociedade, né? A primeira empresa, que é a empresa
da sua família, a Da empresa da família. sua mãe, Uhum. onde a sua mãe é a grande administradora. E Uhum. aí você começa a lidar com os dois sócios. Quem são? O pai e a Pai, a mãe. mãe. E Uhum. você é o produto vivo dessa empresa, né? E Uhum. aí começa... Desculpe, pode Imagina, falar. é uma pergunta do Arthur, que como às vezes começa a subir, a gente acaba perdendo a pergunta. Ele perguntou o seguinte: constelar indiretamente pode ajudar-me a respeitar o dinheiro e compreender a dimensão de sua alma e, em última instância, encontrar minha paz financeira? Deu para A entender, Arthur? constelação ela não é feita indiretamente, ela é feita Tá. diretamente. Acho Uhum. que essa resposta já muda tudo. Porque Uhum. quando a gente olha o painel cognitivo que está diante do nosso olhar, como é que eu olho a minha família, nós poderemos saber até conscientemente qual o tipo de história que está por trás. Uma parte a gente vai conhecer, outra não. Então, quando uma pessoa tem vivências que foram difíceis na família, mesmo que ela não saiba, ela pode estar conectada com essas histórias. Então, é Sim, preciso tomar consciência disso, até em relação à resposta para o Arthur. Então, nós temos que entrar em contato com isso. Revelar o campo de arquivos, né, esses arquivos que estão armazenados em nossa inconsciência, que vem naquela área do gene, né, que não sintetiza proteínas, a epigenética, fora uhum. da parte genética que o gene processa, sintetiza proteínas. Né? Então, nessa área nós herdamos comportamentos, traumas, no mínimo aí de 4 a 5 gerações. Sim, Então, os olha a modelos que foram... importância disso, né? Isso, exato. Então, e os trabalhos sistêmicos, esses campos de informações, eles são quânticos, eles são indestrutíveis. Eles sempre estarão aí, eles recebem informações. Então, quando uma pessoa constela, ela insere nesse campo uma nova consciência e que vai iluminar a todos, né? E no fim, quando um clã que descende do outro, as linhagens elas vão se emendando lá atrás, até que chega o primeiro humano. Então isso vai embora, essa onda vai muito longe. Toda E, vez que uma pessoa constela, ela ilumina a humanidade, ela ilumina a família dela e os entrelaçamentos que a família dela faz com todos os interrelacionamentos. Então, por isso o pensamento sistêmico complexo, ele é algo, é uma ciência de futuro. É a medicina do futuro, é a tecnologia do futuro. Então, essa é a minha grande linha de pesquisa. sim, Porque quando você começa a interagir com todos os sistemas que estão à nossa volta, nós influenciamos todos esses sistemas e todos eles também nos influenciam. Então, o que acontece de bom comigo influencia toda a humanidade. E o que a humanidade sofre também me influencia. Então, nós nos conectamos com a consciência coletiva, com a consciência menor, a consciência do nosso país, da nossa cidade, da nossa família e até mesmo a nossa nossa consciência própria. pessoal, a nossa unicidade, que é a nossa mesma. Né? Então, é muito saudável quando a gente constela dinheiro, profissão, carreira ou qualquer outro tema, e nós olhamos a que aquilo está atrelado. Qual é o painel cognitivo que está formatado naquela pessoa em relação ao dinheiro? E de acordo com aquele painel, é ele que vai projetar essa realidade na vida em 3D. Então, quando a gente muda o painel, ele projeta outra coisa, então muda a realidade. Tem trabalhos sistêmicos que são muito impactantes, né? E que a gente percebe que aquela pessoa não tinha sucesso porque ela estava olhando para a mãe com um peso. Muitas vezes, por lealdade ao pai, sempre tem esse jogo, esse duplo vínculo, né? Uhum. Pode estar olhando para o pai em um outro aspecto. Então, de repente, a mãe tem problemas com o dinheiro, mas o pai era uma pessoa lenta, que não resolvia. Então, ela honra o pai também sendo lenta para ganhar dinheiro. E ela nem tinha ideia disso, entendeu? Então, é muito lindo quando a gente consegue perceber e a pessoa entra em consciência com isso e ela pode realmente perceber que vários eventos que ela viveu difíceis estavam correlacionados com essa história da nossa família. Com Pode falar, certeza. Silvia. Se deixar Não, eu mesmo... não, e é ótimo que você está falando. Não, eu queria dizer assim, porque eu me lembro assim que no curso básico, lá para o quarto ou quinto módulo, você estava dando uma explicação para a gente sobre isso, sobre a questão do sucesso e tal, e eu me dei conta de frases que eu ouvia do meu pai,
e que me faziam olhar o dinheiro ou a prosperidade de uma forma assim, como se fosse uma condenação, como se fosse, Exatamente. né, algo que é Só pecaminoso. E a gente carrega isso, e isso eu lembrei, tanto que eu lembro que no dia eu fiz assim, eureka, eu não me lembrava, mas olha as coisas, durante a sua aula, por isso que a gente fala, a gente vai constelando durante a aula, nos exercícios, constela, vai tirando as camadas, né, Angela? Então, Verdade, a gente vai tendo consciência, né? foi muito, muito importante, tipo assim, começar a tomar consciência ou trazer para o consciente, né, essas questões, essas crenças e essas coisas que às vezes a gente guarda com essa imagem, né, como a gente monta essa imagem e deixa lá guardadinho. E elas vão surgindo e a gente nem percebe que elas estão lá, né? A live é um tempo muito, muito curto para que a gente fale de um assunto tão magnífico, né, como o nós sucesso, temos 15 minutos ainda para a gente poder derrubar e fazer o exercício, tá? Só para a gente... Tem uma pergunta aqui muito importante sobre a pandemia, né? É interessante isso, eu vou falar sobre a profissão agora, mas eu vou falar sobre esse assunto um pouquinho para ter uma ideia. Então, na visão do pensamento sistêmico complexo, quando algo impacta um mundo inteiro, claro que é algo que vai mover efeitos sobre toda a humanidade, né? Então, nós estamos num nível num ponto da humanidade, que nós precisamos revelar toda a verdade. Então, a verdade é uma luz divina, é como uma briga entre luz e trevas, né? Lá no fundo, algo místico por trás, entre luz e trevas, e que algo tende a abafar e manter as pessoas com medo, ainda com aquelas máscaras, né, dos escravos antigos, né? Não pode falar, não pode tocar, né? Exato. Então, há um nível de manipulação nisso e há um outro nível que existe o vírus que tem que ter a higiene correta, né? Mas quando a gente tem os anticorpos, a gente tem outro tipo de reação. Então, essa verdade aí já é algo que tenta ser, talvez, aí misturado com uma série de coisas com interesse, talvez, políticos, enfim. Não é o tema da live, né? Mas a pandemia, ela está causando no mundo uma percepção da busca da verdade. Então, ficamos em casa um tempo, confinados, e tivemos que olhar para a nossa morada, para os nossos sentimentos, para os nossos problemas, aquilo que estava acumulado em casa, aquilo que não foi corrigido, aquilo que não foi sanado, o que ficou, que era em excesso, que eu tenho que tirar, eu tenho que reorganizar, limpar, olhar, as relações que não se conversavam mais, o tempo que eu não tinha mais para ver, por exemplo, o pôr do sol, né? E o tempo que eu tive para conversar com filhos, com o marido, com a esposa. Então, foi como se fosse um reajuste para você olhar para o que é essencial, aquilo que de fato é essencial. Para olhar aquilo que me falta, o que me faz sofrer. Onde estou? Qual é o meu lugar nisso tudo? Né? Então, esse é um dos aspectos. E o desafio de você criar novos formatos de trabalho, né? As empresas fizeram ajustes, né? Eu tenho muitos empresários com clientes e eles vêm fazendo ajustes inteligentes, e tudo vai continuar, só que vai levar essa experiência junto. Quando tudo isso passar, nós sairemos com mais cuidado com a higiene, com mais cuidados, né? Mas não vai impedir alguém de abraçar o outro, né? Não pode cair nessa armadilha, né? Porque nós somos humanos, somos seres sociais, né? A gente pode respeitar até que essa curva baixe, estabilize e vá baixando, e a gente vai voltando com consciência, né? Não indo para o shopping 5.000 pessoas no mesmo dia. Exatamente. Tem que ir com calma, né? Bem, certa distância, enfim. Para que ajude a que a curva baixe, tudo passe e volte ao normal. Muita consciência política, muita consciência na vida pessoal, os gastos, o dinheiro, aquilo que é essencial para você, o que de fato é importante nesse momento, e a gente vai percebendo que tem maturidade nisso, né? Então... o Arthur questionou também a questão da constelação online, né? Da constelação feita à distância, né? Se ela funciona bem. Acho que, sim, né? Constelação online, vocês vão sentir daqui a pouco. Acho que essa pergunta vai ser... Quando nós iniciarmos o trabalho, ela tem o mesmo efeito que a constelação presencial. A diferença é que você está diante do facilitador, da facilitadora, e tem todo um carinho, tem todo um relacionamento humano que é muito valioso. Mas pode ser feito online normalmente, tá? Eu estou correndo um pouquinho para me falar desse tema da profissão. Tá, vamos lá. Isso, vamos lá. Tá? Vamos lá. Então, o que significa a profissão? Né? A profissão é algo muito especial, né? Ela é algo que
você pratica algo, né? Você atua, né? Você toma a serviço, você é tomado a serviço de algo, de uma tarefa, é como se ela tivesse exigências para que você possa manifestá-la. É como se você tivesse que cumprir aquela exigência para exercê-la. A profissão, ela nos escolhe, tá? A gente pode até tender a querer outra, mas quando ela nos escolhe, nós recebemos um chamado, e que esse chamado, ele é espiritual, porque a profissão, ela serve à vida humana. Toda profissão, para ter sucesso, ela tem que ter serventia à vida humana. Se ela serve à vida humana, é uma profissão que permanece. Assim como as empresas. Quando o produto da empresa serve à vida, aquele produto permanece. Depois, se não servir mais, como, por exemplo, máquinas de escrever. Hoje nós temos as impressoras. Então, aquela empresa que queria ficar fazendo máquina de escrever, ela faliu, foi embora, porque as impressoras vieram. Então, a nossa profissão, ela nos escolhe, ela nos induz aquilo, e tem pessoas que resistem à profissão. Tá batendo lá na porta. Ela sonhava em ter uma profissão, e ela foi tomada a outra profissão, e aí teve uma carreira inteira nela. E aí vai se aposentar e diz, mas não era o que eu queria. Mas não é que ela fez tudo que tinha que ser feito? E muitas vezes teve uma carreira bonita, brilhante. Quer dizer, ela tinha dons que o mundo nos colocou a serviço e que precisava daqueles dons, que eles fossem colocados em prática a serviço da vida. Então, a gente é chamado por aquela profissão. E não tem como escapar. Quando a gente cumpre essa missão com a profissão, nós sentimos que a nossa vida está completa. Porque nós nos alinhamos com o propósito de alma. Algumas pessoas têm mais de uma profissão, né? Então, ela é docente, eu sou uma pessoa dessas, sempre tive várias profissões, né? Então, mas tem uma que é a maior de todas, né? Então, eu vivi uma experiência enorme na minha vida, né? Eu tinha várias profissões e não conseguia assumir nenhuma, né? Até que eu constelei e descobri que o meu avô tinha se separado da minha avó, foi embora, deixou minha avó, tinha uns 50 anos, minha avó tinha quase 50, e tinham muitos filhos, e um ficou pequenininho, e ele achou uma jovenzinha lá e foi. E tinha toda uma história, um motivo pelo qual ele foi. E aí foi um peso enorme, uma culpa enorme, ele foi dando o nome da segunda família, igual à primeira família, né? Então um era Ângelo, o outro era Angelito, e assim foi. Nas minhas profissões, eu olhava essas duas famílias que ficaram carregando um peso enorme, porque a felicidade de uma foi ao preço do sofrimento da outra. E aí, terceira geração, a neta dessa família, eu carregava isso. Quando eu constelei, eu pude unificar as duas famílias, eu pude aceitar como foi, e as profissões, elas entraram num alinhamento. E aí a parte sistêmica veio na frente e colocou atrás todas as demais. Por isso nós temos que ter honra a todas as profissões que nós já passamos. E uma vai somando força para a outra. E cada vez que você sobe de cargo, ou você troca de empresa, ou você troca de função, tudo que você aprendeu na outra segue com você. Tem que seguir com gratidão. Ah, eu fui um office boy. Ok. Então, se você não tivesse feito aquilo, não saberia enxergar isso agora. Tá lá então, na mochilinha, tudo que a gente... né? Exatamente, exatamente. Então, tudo que a gente faz na profissão, nós temos que ter muita honra e muita gratidão por servir a humanidade através daquele trabalho digno, aquele trabalho abençoado, né? Então, quando nós realizamos essa profissão, a gente tem essa leveza na vida, essa leveza na alma, mas é a profissão que nos escolhe, né? Então, eu diria que entre as profissões, talvez a de empresário esteja no topo. Por quê? Quando você tem seu negócio pequeno, médio ou grande, porque o empresário, ele conduz muitas profissões. Então, quando o empresário se dá bem, ele beneficia muitas profissões. É uma muitas missão, pessoas. né? É um propósito. Exatamente. Então, aquela empresa, ela usa muitas profissões, muitas serventes de alma para poder estruturar um produto. E quando o empresário é prejudicado, do mesmo modo, muitas pessoas também sofrerão algo danoso, né, os efeitos. Por isso que proteger as empresas do país é muito importante. Porque são elas que dão esse sustento, essa estrutura econômica para que o país caminhe, servindo a vida. Porque o dinheiro é algo sagrado, né?
Então, a mais difícil que a gente pode lidar é a empresa da nossa mãe, nossa família, tá? A mãe e o pai são sócios e nós somos o produto dessa família. Então, o modo que a gente vê a nossa família de origem, ela vai refletir no nosso sucesso, no nosso ganho financeiro, no nosso trabalho, na nossa profissão. Pode falar, Silvia. Não, eu queria só lembrar do tempo, a gente está com uns 6 minutos para cair essa live, então a gente pode, não sei se você acha que a gente consegue encerrar o assunto ou se quer voltar na próxima. Eu vou aproveitar esses 6 minutos, quando faltar 2, você me avisa e aí a gente faz, tá? Então, legal. Só lembrando, vocês vão trazer aí 7 peças para quem entrou depois, nós vamos realizar agora no segundo momento, uma constelação sobre dinheiro e sucesso. Então, escolham 7 peças, pode ser um esmalte, uma colônia, uma tampinha, um copinho, uma tacinha, 7 peças e a gente vai realizar depois, né? Então, Angela, tem só mais uma pergunta que acho que é legal responder, é com relação também à pandemia e o trabalho. Né? Então, nesse momento que a pandemia acaba afetando o trabalho de muitos, isso poderia ser considerado uma cura coletiva? É a Kátia que está perguntando. Sim, olha, a pandemia ela vai trazer, como toda situação, sempre os 2 lados, né? Toda uma dualidade. Qual é o lado positivo da pandemia? Muitas pessoas foram trabalhar em casa. Uau, estou em casa, estou leve, outros, nossa, eu estou em casa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, tudo tem 2 lados, mas que nos ensinou a olhar para dentro, para novos formatos de trabalho, né? Muitas empresas terão muita mais facilidade em contratar. Então, naturalmente, a economia retomando, eles poderão crescer e contratar mais, porque é muito mais em conta para a empresa manter um funcionário em casa do que no local. Né? Então, desgastes, trânsito, poluição, combustível, tem muitas vantagens em você poder trabalhar com seu escritório em casa. Não gasta tempo de ir e vir, enfim. Há todo um acomodamento em relação a isso, né? Mas há, claro, que uma evolução política, econômica, social, educacional, para as escolas se adequarem a isso, a darem aulas online, né? Com certeza voltará, mas foi uma experiência muito rica, porque eles podem fazer um mix, né? Educacionalmente, para que a gente pudesse ir adiante num novo formato. Ela vai trazer muitas inovações tecnológicas também, tá? Silvia, acho que vamos derrubar junto, e aí você salva e a gente já volta e peguem as peças, as 7 peças para a gente poder realizar a constelação de vocês. Tá bom. Gente, é só o tempo de eu derrubar essa live, salvar o vídeo e a gente volta para fazer esse trabalho, tá bom? Só um minutinho que vai ser maravilhoso, gente. Só um minutinho. Obrigada, Arthur. Obrigada. Encerrar.